O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês a conversão de um itinerário da avaliação manual ou itinerários similares da avaliação para o Google My Maps. Então eu tenho aqui um setor qualquer com um itinerário de avaliação, já fiz o itinerário e também já converti para projeto e também já converti os labels. Então os vídeos de conversão para projeto, o assunto de projeto, esse formato, né, de linhas, né, e os pontos e labels, tudo isso eu já tenho em outros vídeos. Muito bem, então eu tenho isso daqui, esse setor, e aqui eu tenho o layer de projeto. Então vamos lá, daqui o projeto já convertido, eu fiz da forma automática, né, e com a qualidade que eu já mencionei em outros vídeos. E já tem aqui a cor que eu decidi e a espessura da linha que eu desejo verificar no Google My Maps. Então, nesse momento, você já tem que definir qual a espessura e a cor da linha, o tipo de linha, porque é exatamente esse que vai estar lá no Google My Maps ou no Google Earth. Muito bem. Feito isso, eu tenho aqui também o label. Vamos ver o label, que é o rótulo, né? A etiqueta, a sequência. Então tenho aqui, então eu fiz aqui já uma definição, resolvi colocar um ponto com essa cor e aqui o label. Veja, no Google Earth, quando você clica, você consegue enxergar exatamente isso. Então nós temos aqui, por exemplo, os pontos de label. Então quando eu clico aqui no Google Earth, eu consigo visualizar dessa forma, tá? Então, infelizmente, no Google My Maps não fica exatamente assim, exatamente com essa textura, com esse formato de label, essa fonte Arial, né? Essa cor, não fica exatamente isso, que seria o ideal. Ou seja, o que eu vejo no Google Earth é exatamente como ficaria no Google My Maps. Por que acontece isso? Mesmo sendo o mesmo fabricante, né? A mesma origem. Porque nós temos o Maptitude, nós temos o Google My Maps, nós temos o Google Earth e temos o sistema da Geologos. Então são 4 sistemas interligados para apresentar um produto final desejado pelo usuário. Nós vamos verificar isso no final, né? Muito bem. Então eu tenho isso aqui. Agora, o que eu desejo? Agora eu desejo verificar tudo isso no Google My Maps, porque é o meu objetivo final. Então, o que nós fizemos aqui? Na exportação para o label, o que nós fizemos? Nós criamos aqui, o próprio sistema já criou um arquivo DBF, que ele já colocou na sequência que eu desejo o label. Então, já colocou de uma forma ordenada por label. Se você converter isso para o Excel, nós teremos isso daqui, tá? Teremos exatamente a mesma coisa em Excel. Por que eu estou colocando Excel e por que eu estou colocando em KML? Porque lá no Google My Maps eu percebi que na importação de um label fica melhor quando é Excel e não exatamente o KML. Vocês vão verificar por quê. Porque o grande objetivo nosso é o itinerário da cor e o formato que eu desejo, a informação, quando eu clicar no Google My Maps, o que eu desejo verificar primeiro. Então já coloquei isso, quando eu exportei eu vou mostrar isso, tá? E o vetor, até o momento a Geologos não conseguiu adicionar um vetor coerente, satisfatório e, vamos dizer assim, de uma forma que o usuário, que o temático desse vetor fique da forma que ele deseja. Então eu coloco o itinerário, eu coloco a sequência e só falta o vetor. O vetor ainda eu não consegui, mas quando eu conseguir colocar o vetor, logicamente que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Muito bem. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui um contorno, que eu fiz aqui, né? Ó, o contorno do setor, que o usuário normalmente deseja um contorno qualquer,
ou contorno do município, ou contorno de uma sub, um contorno delimitando o seu itinerário. Então, normalmente o itinerário, você sempre tem uma área de contorno como uma área abrangente, né? Como se fosse uma cerca eletrônica, né? Em GPS. Então você deseja o itinerário, você deseja o label, você deseja o contorno. No caso do contorno, eu transformei linhas ele. Por que eu transformei linha? Porque se eu coloco ele da forma polígono, quando você clicar aqui, não vai aparecer a informação da linha. Vai aparecer a informação da área, porque a área ela sempre prevalece em função da linha, né? Mesmo que você coloque aqui numa ordem, ele fica assim. Então, para evitar qualquer problema, já converto para a linha e pronto, resolvo esse problema, né? Então, cada layer tem um grau de dificuldade na exportação. Então, no caso do itinerário, tem que escolher a cor e as informações que você deseja verificar no seu smartphone. No ponto, se você colocar o ponto dessa forma que você está verificando no Google Earth, não sai dessa forma, sai de uma forma diferente, uma forma que você não deseja. No caso do contorno, não pode ser polígono, o ideal é ser linha, né? Perímetro, a linha. Então, cada informação que você deseja tem uma forma de você exportar e uma forma de você inserir lá no Google My Maps. Você criando esse padrão, você pode usar isso para todos os planos de trabalho, tá? Muito bem. Feito isso, o que eu tenho aqui? Eu tenho um contorno em KML, eu tenho o itinerário e aqui eu tenho o label no formato KML e no formato Excel. Muito bem. Quando eu estou aqui, quando eu entro na minha conta no Google My Maps, eu vou criar um novo mapa. Então eu crio um novo mapa, vou procurar fazer rápido para o vídeo não ficar muito extenso. Então o que eu faço? Eu vou importar, não importa a ordem. Então você tem aqui ó, CSV, XLS, KML, XPX, não importa. Eu decidi colocar KML e XLS, que é o Excel. Se você tiver um KMZ, agora com essa versão nova do Google My Maps, você pode importar KMZ, porque antigamente não podia, só podia ser KML, né? Você tem aí uns 5 megas de arquivo para importar. Antigamente era 2,5, agora é 5 megas. Então vou selecionar aqui, eu vou aqui na minha pasta, que já está separado, na variação, KML, já deixei uma pastinha pronta. Vamos colocar o contorno, tá? Primeiro. Então já escolhi a cor, eu já escolhi a espessura, é um perímetro, né? Então está aqui, ó. Você tem aqui o seu contorno. Agora vamos adicionar uma outra camada. Vamos importar. Seleciono. Agora eu vou importar o itinerário da variação manual. Já transformei em projeto lá na Geologos, já salvei em KML e ele já está aqui. Veja que ele já colocou o name aqui, porque no todo KML você tem uma área chamada name, que você pode adicionar um texto, escolher um atributo texto, e o description, você pode escolher também um outro texto. Então ele já coloca o name aqui, tá? Então se você clicar aqui, vem algumas informações para você, ó. Vamos ver aqui se ele vai conseguir trazer para você, ó. Colocar, está pondo aqui para você, ó. Já colocou aqui e a sequência. Foi os campos que eu escolhi para visualizar no smartphone. Você pode escolher aqui na descrição, você pode escolher várias informações, tá? Eu escolhi só um atributo, tá? Muito bem. Vamos adicionar mais uma outra camada. Agora, nesse momento, eu vou importar para vocês aqui, só para vocês verificar por que eu converti para Excel. Vamos colocar esse, tá? Que é o normal, seria o ideal. Ele vai colocar aqui, vai colocar um PNG. Deixa ele colocar aqui para vocês. Ó, ele vai colocar dessa forma, tá?
Então, por mais que você esconda ele, vamos aqui embaixo, tá? Por mais que você coloque um rótulo, que você vem aqui, individuais, olha lá, vou definir rótulos e você colocar o nome que eu já coloquei a sequência, essa informação, quando você olha no smartphone, não aparece esse label aqui, o 35, vamos ver, esse label que aparece, que é a sequência do itinerário, é o que eu desejo. E não aparece isso, ó, não aparece essa sequência, só aparece o PNG, tá? Então, não dá certo isso, tá? Não funciona isso. E ele também não está na sequência que eu desejo, ó, tá vendo? Aqui aparece corretamente, mas aqui não está na sequência que eu desejo. Então vamos excluir isso, essa camada, tá? Olha lá. Vou excluir essa camada. E ele, na verdade, ele tem duas camadas quando ele importa, tá? Então você tem que excluir. Se ele dividir em duas camadas, você exclui as duas camadas. Pronto, tá? Então agora eu vou adicionar mais uma camada e vou importar o Excel, que são os próprios labels. Olha lá. Clicou, vem, ele vai dizer que tem esses atributos, continua, e eu vou escolher esse como rótulo. Muito bem, deixa ele colocar aqui. Veja, ele colocou o mesmo PNG como default. Muito bem, mas se você olhar aqui e der Enter aqui, ó, no informe, e colocar essa opção, sequência de números, o que vai acontecer? Eu já importei para o Excel de uma forma classificada. Então ele já colocou essa forma padrão, sequência de números, corretamente, né? Aí você pode fazer o quê? Você pode vir aqui e pode trocar por uma outra cor desejada. Por exemplo, essa aqui, né? Olha lá. Então, ele já colocou, aqui eu sei que é o início do itinerário e esse aqui é o final, né? Então o que acontece? Se eu adicionasse aquele KML, ele não estava na sequência e não ia servir quando ia escolher essa opção. Então eu tive que classificar primeiro, salvar ele no Excel de uma forma organizada, né? E depois escolher essa opção. Então toda essa volta que eu fiz para Excel foi exatamente para ficar classificado só para escolher essa opção, né? Muito bem, então está aqui, ó. Aqui. E não preciso escolher nenhum marcador. Esse aqui é o suficiente. Sequência de números. Então eu percebi que essa opção sequência de números, ele precisa que as informações estejam classificadas, porque ele coloca na sequência de entrada da informação, tá? Então, muito bem. Então, com isso, o que eu tenho aqui? Eu tenho o itinerário, eu tenho o contorno e eu tenho a sequência. Muito bem. O que o usuário deseja depois disso? Ele deseja uma outra informação importante. Ele deseja que, quando eu abrir ou visualizar no smartphone, eu gostaria de saber, nessa nuvem de pontos, onde está o início e o fim. Eu poderia criar dois pontos, início e fim, e importar. Mas você pode simplesmente aqui adicionar um marcador. Aqui, ó. Olha lá. E você coloca aqui início da variação. Início da variação. Porque esse trabalho que eu estou fazendo aqui, salvar, aqui você pode mudar a cor também, tá? Pode pôr uma cor que destaque. Esse trabalho, você de qualquer forma, você vai ter ou lá no Maptitude para importação ou é aqui. Então eu percebi que aqui é muito mais rápido. Eu inseri e ainda eu coloco onde eu desejo ainda, tá? Então aqui é o final.
Vamos puxar aqui. Olha lá. Final da variação. É como se estivesse fazendo isso no próprio MapTitude. E depois eu tenho que importar tudo, né? Então vamos mudar a cor também aqui, ó. Aqui, ó. Você pode mudar a cor. Vamos colocar verde, uma cor qualquer, tá? Podemos até trocar, colocar essa cor aqui, ó. E essa daqui, quando eu clico, eu venho aqui e troco a cor para verde. Um verde folha. Por que isso? Porque ele dá esse efeito no smartphone. Ele mostra o início. Tanto que no smartphone, se você apertar lá, você vai ter esse texto, o início da variação. Tá? Se você apertar lá, você vai ter, aqui você vai ter o final da variação. Você der um zoom, você tem o final da variação. Tá? Então, esse vídeo é mostrar para vocês que se você tem 100, 200 setores de variação, não tem uma forma automática de você criar isso fora e depois, quando você importar, está tudo pronto. Tá? Então, essa forma ainda a Geologos não criou, mas esse é o objetivo dela. Já criar um KML, já prontinho para você. Quando você importar, já vem com todas as informações de uma vez. Tá? Porque eu preciso saber qual é o produto final que o usuário deseja. Em cima disso, eu preciso criar isso lá no MapTitude e através do sistema da Geologos. Né? Porque senão você vai ter que criar um a um dessa forma. Tá? Então esse é o próximo objetivo. Criar um KML prontinho para quando você importar, ficar com essa configuração.